Amigos do Portal JC 24 horas, boa tarde, 14 horas 25 minutos desse 1º de agosto. Hoje, durante o editorial, nós falamos que neste mês de agosto nós vamos completar 10 anos e são 10 anos muito importantes para nós, porque nesse espaço de tempo tivemos nossas dificuldades, nossas lutas, nossas vitórias, nossas derrotas, mas de qualquer maneira uma luta constante. Mas o que nós queremos com o JC 24 horas, que significa justiça e cidadania, é crescer nesse espaço de tempo. E o que faz crescer um meio de comunicação é o conhecimento. E o conhecimento cresce com o compartilhar de experiências. Por conta disso, nós vamos utilizar imagens do nosso início, do início do nosso trabalho, para comparar com os dias atuais. E para cada situação nós vamos colocar como manchete um título diferente. Como, por exemplo, no dia 27 de janeiro teve o incêndio da Boate Kiss, que teve muita morte, aquela coisa toda, né? Naquela época houve uma fiscalização geral nas cidades. Aqui em Floriano era bombeiro fechando casa de eventos, a justiça mandando abrir e vice-versa, aquela coisa toda. E nós conversamos na época com o comandante do Corpo de Bombeiros, que era o Capitão Carlos, para saber como estavam nossas casas de eventos, nossas empresas, no que tange a questão de fiscalização e de condições de prevenir incêndios. E 10 anos depois, nós conversamos com o Capitão Lucas Xavier, que é o atual comandante do Corpo de Bombeiros. O Capitão Carlos era o comandante da época e agora é o Capitão Lucas. Você vai ouvir o que disse na época, há 10 anos, o Capitão Carlos sobre a fiscalização e as prevenções de incêndio aqui da cidade. Estamos conversando com o Capitão Carlos Augusto do Corpo de Bombeiros de Floriano. Capitão, como está a situação na cidade de Floriano em relação às casas que promovem eventos noturnos no que tange à segurança dos seus frequentadores? A documentação está tramitando já de várias casas de Floriano. Há também indício de... Não, todas elas estão irregulares. Todas elas. A documentação está tramitando e não tem condições de fazer eventos com concentração de público. Bom, então as que estão promovendo estão totalmente irregulares. Elas estão véspera de carnaval. Vai acontecer mesmo nessa condição ou elas, segundo a informação que o senhor possa ter, estão providenciando a regularização? Nós estamos primeiro notificando e aguardando eles apresentarem os projetos e documentação. O tempo não é suficiente para que seja regularizado. Tem que haver projetos, ser analisado e após esse análise é que é implantado o sistema preventivo. E daí a liberação para eventos. Esse trâmite é no mínimo 30 dias. E para o carnaval não há tempo hábil para a regularização dessas casas de shows, todas elas. Bom, então caso façam, o carnaval será feito de maneira regular, por parte deles. Com certeza. Há alguns clubes da cidade que já estão com a documentação já em Teresina para análise. E já houve até casos de clubes da cidade serem multados porque fizeram o show com de situação irregular. Ou seja, a proibição do caso teria que partir do Corpo de Bombeiros ou do Ministério Público? Não, é o Corpo de Bombeiros que faz a interdição, notifica, multa e faz interdição se for o caso. Então, para esse carnaval, vai haver interdição de alguma casa? A priori, a gente está aguardando a documentação das casas. E caso haja eventos com situação irregular, será multado e as providências cabíveis no trâmite da lei. Bom, então tá, começamos com o Capitão Carlos do Corpo de Bombeiros, isso há 10 anos, né? E ele nos falou sobre essa situação. Em seguida, nós conversamos com o Capitão Lucas Xavier, que é o atual comandante, né? Atual comandante. Só que no caso da conversa com o Capitão Lucas, nós aproveitamos a oportunidade para o seguinte. Nós passamos por uma situação, quando eu retornava com o Gilberto Júnior, a gente vinha de Marcos Parente e também de Germenha. Nós vimos uma situação
né, tem um caminhão com a roda pegando fogo. Aí eu dei com a mão, o caminhoneiro parou e tal. E depois eu fiquei questionando, rapaz, se o fogo se alastrasse, graças a Deus isso não aconteceu, tivesse que usar extintor de incêndio, como é que está o meu preparo para utilizar o extintor? Como é que está o meu conhecimento em relação aos diversos tipos de extintores e a sua destinação para os diversos tipos de material combustível? Aproveitei a oportunidade do capitão para fazer essa pergunta e também a questão do que foi falado pelo capitão Carlos há 10 anos. Então vamos fazer. Vou só mostrar para vocês aqui essa situação que nós vivenciamos do caminhão, né? Tá aqui, olha só. Caminhão incendiando. Aí, ó. Roda, Esse carro aqui, a roda tá pegando fogo, a gente conseguiu avisar o motorista, mas ele já tá conseguindo aqui o apoio com o colega ali do lado, ó. Para resolver, certo? Mas ela permanece pegando fogo, você vê aí a fumaça. E agora há pouco tinha fogo realmente, né? As labaredas realmente, viu? A questão é, você está preparado para usar o extintor de incêndio? Você sabe quais os tipos, você sabe relacionar o conteúdo do extintor com o tipo de material que está em chamas? Vamos ouvir o que diz o capitão Lucas e também sobre as normas de segurança contra incêndio. Capitão Lucas, com a palavra o senhor. Bom dia. Olá a todos. Em relação a essa questão da legalização dos estabelecimentos, é algo que é obrigatório para quem tem qualquer tipo de estabelecimento, seja ele desde uma farmácia, um comércio, mesmo um comércio de bairro, até um grande shopping center, casa de show. Então, todos são obrigados pela lei de se regularizar junto ao Corpo de Bombeiros. Isso vai além de uma mera taxação ou de uma mera formalização de um papel que sai no final, que é o atestado de regularidade que todos buscam, né? Vai além disso, porque quando você se regulariza junto ao Corpo de Bombeiros, você está deixando o seu estabelecimento seguro, porque é feita uma série de exigências que a lei determina quais são essas exigências, de acordo com a área da edificação, da altura da edificação e com o tipo a natureza da ocupação, que é o que vai funcionar lá, né? Então é feita uma série de exigências de extintores, placa de sinalização de emergência, hidrantes às vezes, chuveiros automáticos, dependendo do tipo de estabelecimento. Então é imprescindível, você que é dono de um estabelecimento, é imprescindível regularizar junto ao Corpo de Bombeiros. Em relação à fiscalização desses órgãos, dessas empresas, é apenas o Corpo de Bombeiros ou é um trabalho em conjunto com o município, estado, enfim? Então, nós gostamos de tratar isso como um trabalho em conjunto. As próprias prefeituras, elas, para emitir o alvará de funcionamento do estabelecimento, um dos critérios que ela adota é que seja exigido o atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros faz também a fiscalização de ofício, né? Pode chegar no estabelecimento e cobrar, mas órgãos como o Ministério Público também, como defensores da lei, também podem estar fazendo essa fiscalização. Bom, muita gente imagina que o extintor de incêndio é um equipamento para ser utilizado pelos bombeiros quando chegar no local do sinistro, mas ao contrário, né? É para ser utilizado por integrantes da empresa ou da casa de show. Existe a obrigatoriedade do treinamento também por parte desses integrantes, ou só o objeto, só o material é suficiente? Não, certamente. O extintor de incêndio, como você bem frisou, ele é um equipamento, né, como temos aqui até um aqui do lado, ele é um equipamento que ele é utilizado, ele é feito para ser utilizado pelo cidadão comum, né? Então, ele é de fácil retirada, é de fácil manuseio, e a pessoa pode estar utilizando para um princípio de incêndio. Vou colocar aqui no local de novo. Então ele é feito para um princípio de incêndio. Então quem vai utilizar ele é quem visualizar primeiro o incêndio, né? Seja o proprietário do estabelecimento, seus funcionários. E em alguns estabelecimentos é exigido que tenham uma brigada de incêndio, né? Profissionais já preparados, não necessariamente exclusivo. Pode ser, por exemplo, um restaurante, pode ser um garçom, um atendente. Ele pode estar na função dele, mas também ter o treinamento para estar preparado para atuar numa ação de princípio de incêndio. Lembrando, Temístocles, que sempre que houver um princípio de incêndio,
alguém vai lá, né, prontamente atuar com o extintor. Enquanto isso, a gente pede que outra pessoa já ligue para o corpo de bombeiros, porque às vezes o princípio de incêndio ele não consegue ser controlado e a gente vem reforçar e combater esse incêndio. Só para concluir, capitão, a gente percebe aqui o seguinte, aqui diz que tem pó químico, ou seja, nem todos são iguais, né? Tem produtos diferentes para tipo de fogo diferente. O senhor pode fazer um resumo explicando essas situações aí? Sim, claro. A gente tem que observar essa parte aqui que é chamada de rótulo, né? Se a gente observar esses desenhos, ele tem aqui uma espécie de lixeiro pegando fogo, um galão, como fosse um galão de gasolina pegando fogo, e um equipamento ligado, né? Um equipamento elétrico. Então, sempre quando tem assim, todos esses tipos de materiais, esse tipo de extintor, que é o extintor de pó químico ABC, ele apaga esse incêndio. Já, por exemplo, se for um extintor de água, ele não vai apagar líquidos inflamáveis e nem equipamentos elétricos energizados, por razões óbvias, né? A água ela é nosso principal extintor, agente extintor que nós chamamos, mas ela não vai apagar bem um líquido inflamável, pode até piorar a situação, e o equipamento também, por estar ligado, por ela ser uma condutora elétrica, também não apaga. Já esse tipo de extintor, que é o extintor de pó, ele já apaga esses 3 tipos aqui. Então, o que as pessoas têm que se atentar sempre é qual tipo, o que está pegando fogo, né? Se é uma cadeira, eu posso utilizar esse, posso utilizar o extintor de água. Mas, por exemplo, se for um computador pegando fogo, eu já não posso jogar água, porque o computador vai estar conduzindo eletricidade, né? Então, sempre observar os rótulos. Não esperar acontecer a situação para procurar qual extintor que é necessário. Você que é dono de estabelecimento ou funcionário, procura olhar os extintores que tem a cerca lá do seu estabelecimento e ver qual extintor você poderá utilizar caso tenha um princípio de incêndio no seu estabelecimento. Capitão, muito obrigado pelas informações, realmente muito pedagógicos os esclarecimentos e sucesso aí para o senhor na sua missão. Obrigado. Então tá, conversamos com o capitão Lucas Xavier, muito obrigado, capitão, sempre muito atencioso, né? Queremos agradecer também ao nosso amigo capitão Carlos Augusto, né? A imagem antiga de 10 anos passados, mas de qualquer maneira sempre foi muito atencioso também. Aliás, esses meninos do Corpo de Bombeiros, esses integrantes da equipe, sempre são muito educados. É exemplo de todos os detentores de função pública, que a gente não tem nada contra nenhum, são todos muito bons. E então tá aí, pessoal, passada essa dica em relação à questão de tipos de extintores, para tipos de material combustível, também sobre a questão das fiscalizações das empresas e casas de eventos. Vimos há 10 anos a fala do capitão Carlos Augusto e agora capitão Lucas Xavier, é o nosso 10 anos em 10 minutos. Antes de encerrar, agradecer para minha amiga Maria Isalmar, direto de Cajazeiras, acompanhando a gente. Minha amiga Raimunda também, muito obrigado por estar sempre sintonizada no nosso trabalho. Tem mais ainda mais. Tem aí, parece. Francisco, né? Tanta gente que a gente até com certeza peca em não mencionar todos os nomes. A gente pede perdão para com quem a gente peca, né? Francisca, Rita, é muita gente. E a você que assiste e não se manifesta, muito obrigado também. O importante é que você está acompanhando o que a gente faz. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.